Olá, sejam bem-vindos a mais uma mesa virtual do site Espiritualidade Cotidiana. Como sempre, é um prazer contar com todos vocês. Nós estamos então fazendo a nossa última mesa deste ano, encerrando 2019 muito bem, com esse tema sobre o Natal e as irradiações do amor. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar sobre esse tema, outras podem estar se perguntando o que isso significa. Nós vamos passar por todos esses temas hoje à noite. A nossa conversa ela tem duração aproximada de 1h20 e a gente fica muito feliz quando vocês participam com a gente, fazem comentários, enviam perguntas, dão a contribuição de vocês aí pelo chat ao vivo. Então, para falar um pouquinho sobre irradiações do amor, Natal, o que esses dois assuntos têm a ver um com o outro, muitas pessoas sentem que essa é uma época do ano diferente, uma época do ano especial. Muitas pessoas se sentem mais leves, mais felizes. Muito se fala sobre felicidade e muitas pessoas buscam uma alegria, uma felicidade, um sentido, para tanto que se fala de amor, união nessa época. Muitas pessoas buscam, muitas pessoas não encontram, muitas pessoas se sentem na obrigação de se sentirem felizes nessa época quando muitos estão tão felizes. Para conversar então com a gente sobre esse tema hoje, nós temos aqui os nossos participantes e eu gostaria de chamar o Mário Sérgio Antunes. Mário Sérgio, o que você poderia falar para a gente sobre a comemoração do Natal e o significado dessa data para antes de existir o Natal, antes da era cristã? Mário Sérgio, seja bem-vindo. Olá pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos online e quem eventualmente nos assistir no futuro, né? Sim, Carol, essa questão é muito interessante, né? Porque a gente fica sempre com aquela ideia de que o Natal, a comemoração que existe aí no final do ano, no 25 de dezembro, se fosse uma comemoração específica relativa ao nascimento de Cristo, né? Mas na verdade não é. E eu gostaria de fazer uma breve divagação aqui a respeito do assunto, indo em alturas um pouco longínquas aqui, né? Em outras mesas, nós falamos sobre o sentido da existência humana, né? Que o ser humano, na verdade, é espírito, é um germe espiritual que mergulha aqui nas materialidades e vem para se desenvolver, né? E o objetivo da nossa estada aqui nas matérias, encarnados aqui na Terra, é o desenvolvimento espiritual, o amadurecimento desse germe, que obviamente nessa época já não é mais um germe, está todo mundo já como um espírito autoconsciente, né? Mas precisamos finalizar o nosso desenvolvimento para voltarmos à nossa pátria espiritual, que foi de onde nós saímos como germes, né? E o que a gente vê sempre, as coisas máximas se refletem nas mínimas, né? E quando você olha de fora da criação, esse germe entrando na criação, fazendo todo esse caminho e depois voltando, você pode olhar isso aí como um campo de cultivo, né? E como todo campo de cultivo, mesmo quando você tem aí uma horta, alguma coisa, você tem que regar, você tem que adubar, colocar os ingredientes lá. E na criação acontece a mesma coisa, ou seja, a criação precisa também de suprimentos de forças, de radiações de tempos em tempos para se manter viçosa e vibrante, né? E isso ocorre algumas vezes, com alguma frequência, todo ano, na verdade, acontecem algumas irradiações que são enviadas para a criação material, né? E uma dessas época é exatamente a época em que a gente comemora o Natal. Então, os povos antigos já tinham consciência dessa época, que é uma época em que as irradiações do amor descem para a criação, né? E os povos anteriores ao nascimento de Cristo comemoravam, tinham festividades que comemoravam essa época. E eles, obviamente, eram gratos pelo que acontecia, né? E para falar um pouquinho a respeito desses povos antigos, do que acontecia, eu vou chamar a Ana Luísa para nos ampliar um pouquinho o tema. Olá, Ana Luísa.
Olá, Mário. Olá, boa noite a todos, aos amigos da mesa e aos amigos que estão nos assistindo, que porventura venham a nos assistir. É um tema muito fascinante, porque é um conhecimento muito amplo, né, das irradiações do amor. Porque, queiramos ou não, sejamos conscientes ou não, quem acredite ou não em Cristo, percebe-se que é muito mais do que isso. É uma época em que as pessoas parecem sentir um pouco diferente, ficam mais afáveis, outros bem alegres, outros mais tristes, mais introspectivos, mas não tem como não sentir algo diferente nessa época, né? Vou aproveitar para ler um trecho do livro do Juízo Final, de Rosélis Gonçalves, onde ela nos fala de costumes natalinos de eras passadas, para complementar um pouco o que o Mário falou. Vou ler alguns trechinhos. Desde o começo do desenvolvimento da humanidade, anualmente, na época do Natal de hoje, especiais irradiações do amor divino descem para que a sua luz não se apague nas materialidades tão longínquas. Então, como o Mário falou, né, a materialidade, a criação como um todo, necessita desse adubo. E isso é uma grande dádiva do amor divino, porque ele nos permite receber de tempos em tempos essas irradiações tão especiais que unem as criaturas entre si e nos trazem muita saudade, uma saudade inexplicável, que seria a saudade da nossa parte espiritual. E aí ele fala, a senhora Rosélis fala, a cada ano o amor de Deus se inclina, enviando suas forças de irradiação e inflamando de novo a luz do amor puro em todas as criaturas que têm de se desenvolver e atuar nessas regiões materiais tão distantes. Então, é realmente uma dádiva, um grande presente para que a gente se inflame cada vez mais e transforme em ações, em pensamentos, em atos, toda essa força recebida. E não tem como não sentirmos muita gratidão por tudo isso. Minha fala fica aqui, mas à frente a gente fala mais um pouquinho. Muito legal, Ana Luísa. Obrigada, Mário, também. As contribuições de vocês foram muito importantes. E se falou um pouquinho agora de Natal, antes da época de Cristo, né? E é importante também a gente começar a fazer uma ponte dessa época com a época de Cristo. Como nós anunciamos no convite dessa mesa, né? Nós também falaríamos sobre o principal motivo pelo qual o Natal, ou esta época, é conhecida hoje, e também sobre a ligação dessa época de radiações tão especiais. No nascimento de Cristo só poderia ocorrer nessa época. Alguns participantes gostariam de fazer um comentário? Oi, Carol, eu vou enganchar aqui no que a Ana Luísa falou, porque ela está comentando sobre as irradiações do amor, né? E eu estava lembrando de um trecho da mensagem do Grau, do Shin, comenta o seguinte, que tudo que é básico, impulsionador, construtivo, mantenedor, conservador, é irradiação. Então, a irradiação é aquilo que mantém, que impulsiona, que mantém um movimento que aqui, nós, nas materialidades, na matéria, precisamos, porque as materialidades não têm movimento próprio. Precisa ser impulsionado, é como um processo que precisa sempre estar em movimento, né? Então, esse impulso a gente recebe todo ano, no sentido de um auxílio, na verdade, né? Para que a gente possa aproveitar essa irradiação e nos conectarmos a ela, né? E aí, outra coisa que eu pensei também, no sentido assim, que o que exatamente é esse amor? Porque a gente fala assim, irradiações do amor, né? E essas irradiações não é do amor no sentido romântico, né, de estar enamorado, é um amor mais elevado, é um amor puro, que provém do Criador. Esse amor abrange mais do que apenas o sentimento que nós, seres humanos, às vezes estamos acostumados com as pessoas, né? Ele abrange muito mais. Ele é um amor que vem da doação, né? Um amor que ele provém da conexão com o todo, né? E a gente até conversou bastante sobre, na última mesa, sobre os NPAs, né?
e esses enteais nas materialidades, eles resplandecem, eles trazem esse amor na atuação deles, né? Nessa doação que eles trazem para as matérias, eles são esse amor, digamos assim, vivificado, e então é um amor que transcende aquilo que nós estamos acostumados nesse amor material, terreno, né? Ele é muito mais abrangente. O amor puro, ele provém do Criador, né? Então, acho que é uma coisa que a gente pode conversar um pouco também, nesse sentido, que amor que é esse, até onde que esse amor atua e como esse amor pode nos ajudar, porque você comentou de Jesus, que ele veio para as materialidades, ele veio através, né, desse amor também, que ele era o amor do Criador. Então, o que esse amor que ele trouxe, né? Porque a gente vê, às vezes, tem essa percepção de um amor diferente aqui no convívio com os seres humanos, parece o amor como uma coisa mais adocicada, digamos assim, né? E Jesus, como o portador da verdade, o amor do Criador, ele traz um amor mais severo, né? Que é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas. Então, acho que isso é interessante a gente entrar nesse assunto e ver que amor que é esse que veio também com a vinda de Jesus. Legal, Max. Muito bem pontuado. Essa questão do amor, acho que ela é um fio condutor da nossa mesa, né? E com certeza é importante tentar trazer um pouquinho do significado desse amor. Lógico que nós temos as nossas limitações, né? Mas o que nós temos pelo estudo da mensagem do Graal é que esse amor, ele é considerado um amor auxiliador, um amor justo, né? Esse amor severo, que sentido seria um amor severo? Quando a gente fala em severidade, né? Significa que é um amor firme, é um amor inflexível, né? E o que é amor? Amor é auxílio, é você querer o melhor para o seu próximo, é você querer o melhor, né? Quando a gente fala de um amor auxiliador, é um amor que traz aquilo que a gente precisa. Então, existe a diferença clara entre você, por exemplo, dar para uma pessoa aquilo que ela quer ou aquilo que poderia ser bom para ela, aquilo que poderia auxiliar ela. Então, a gente aqui está trazendo como exemplo o amor auxiliador. Alguns participantes gostariam de continuar aqui a nossa mesa, indo nesse sentido das irradiações e de Jesus? Roberto. Bom, boa noite a todos. Eu acho muito importante falar que o verdadeiro amor é severidade, como a Carol bem disse, porque é um amor em sentido amplo, que visa o bem espiritual da pessoa, né? E não que pode lhe trazer assim, alguma alegria efêmera. Eu escolhi aqui para falar sobre esse tema 2 assuntos. Um sobre a vinda de Jesus, de uma profecia que é mal compreendida, e outro sobre a morte dele. Mateus cita Isaías sobre a vinda de Jesus. Então, diz o seguinte, lá no Evangelho de Mateus, né? Primeiro, a anunciação do anjo a José. Então, o anjo diz o seguinte, o anjo falando com José, né? Ela dará à luz um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. Isso é o anjo falando com José. Aí Mateus prossegue. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Imanuel. Então, Mateus aqui faz referência a uma profecia de Isaías, que está lá no capítulo 7, versículo 14, onde Isaías fala da vinda de Imanuel, não de Jesus. Então, Mateus faz uma confusão aqui. Imanuel não é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Imanuel é o Filho do homem, que foi prometido por Jesus. Quem conhece a Bíblia deve perceber que quando Jesus falava do Filho do homem, ele sempre falava na terceira pessoa. Sempre. Mas quando vier o Filho do homem, acaso encontrará fé na terra? Era sempre na terceira pessoa. Então, não se referia a ele. Então, essa profecia é erroneamente entendida como sendo a profecia da vinda de Jesus. Não é. Tá? E é interessante notar que o anjo fala para o José colocar o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados.
E Jesus é a forma condensada do hebraico Yehoshua, que significa o Senhor salva. Tá? Então, na mensagem do grau, a gente sabe que o nome é o próprio portador. Tá? O nome traduz aquilo que o portador é. Por isso que o anjo insiste com José para colocar o nome de Jesus, porque ele é Jesus, ele é o que salva. Então, era esse ponto que eu queria falar, que é uma profecia muito conhecida, só que não diz respeito à vinda de Jesus. Uma outra personalidade que estava prevista para vir no final dos tempos, para desencadear o juízo, que é o Filho do Homem. Mas, ô, Roberto, e por que... você quer continuar? Não, pode falar, Marcos. Não, porque, assim, e por que sempre teve essa irradiação do amor, todos os anos, os povos antigos já tinham, e por que então precisou ter a vinda de Jesus? Né? Ele precisou vir às materialidades, né? Esse é um ponto que fica, né? Porque os povos antigos já tinham conhecimento dessas irradiações, estavam conectados a ela. De repente, por que agora precisou vir Jesus? Por que precisou? Pois é, a vinda de Jesus foi um ato de emergência. Foi um ato de emergência, porque se ele não tivesse vindo naquela época, a humanidade estava decaindo tanto, que no final dos tempos não ia ter ninguém aqui. Não ia ter ninguém vivo espiritualmente. Então foi um ato de emergência, foi um ato de graça totalmente à parte pelo Criador, do Criador. Né? Não era algo que estava previsto. Porque a profecia que estava em voga era do Filho do Homem ali, né? Sim, que era Mateus do Filho do Homem. E aí, né? Sim. Mas como chegaria uma época para frente, Filho do Homem? Não encontraria os seres humanos assim, aptos a receber sua mensagem, então emergencialmente Jesus veio para poder... Emergencialmente, tanto que ele pediu para ter fé, confiança nas palavras dele, né? Para se segurar na fé, para pelo menos se segurar na fé, para viver de acordo com os ensinamentos dele, para que depois essa fé se transformasse em convicção, que é um degrau superior, tá? Que é isso que o Filho do Homem exige no juízo, né? Posso fazer uma complementação? Pois não, Carol. Você trouxe um aspecto super importante, Roberto, que é a questão da emergência, né? Se a gente esticar isso numa linha do tempo, a gente pode retomar, por exemplo, um estudo da literatura da escritora Rosélia von Sass, né, que já na época do rei Salomão, né, a humanidade já estava assim até o pescoço enfiada assim no problema, né? Que a situação ali já era crítica, né? Se a gente for até a época da pirâmide, a gente já tem essa questão da previsão de um remate final, né? Você falou em final dos tempos, a gente vai explorar isso ainda numa mesa, né? Que seria... Agora, só um parênteses que você está falando, você falou da pirâmide, a pirâmide foi construída há 6.500 anos atrás. E a humanidade veio errando muito há 7.000. Ou seja, 500 anos depois desse mergulho da humanidade nas trevas, já estava assim absolutamente previsto qual ia ser o desenlace, né? Porque as profecias nada mais são do que uma antevisão do que vai acontecer se as pessoas continuarem agindo daquele jeito. Como as leis são inflexíveis e nunca mudam, não tem como ser diferente, né? Então, é por isso que na época da pirâmide, construída 6.500 anos atrás, já estava previsto que ia ser um fim catastrófico, né? A pirâmide, ela trazia essa previsão profética, né? E ela também trazia a previsão dessa época do julgamento, ou do juízo, ou do arremate, né? Do acerto de contas, que a gente entende também como a reciprocidade sobre os atos da humanidade. E aqui eu tenho um trecho de João que pode complementar bem essa questão que o Roberto trouxe, da questão da diferença entre Jesus e, então, essa figura então, que viria numa época posterior, já como indicado na pirâmide, e o trecho de João, aqui eu estou lendo no livro que se chama Reflexões sobre Temas Bíblicos, da editora Ordem do Grau na Terra, excelente, de Fernando José Marques. Tem um trechinho de João que diz assim: Palavras de Cristo. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir minhas palavras, mas não as guardar, eu não julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo, né? E tem esse livro é muito legal, um livrinho de bolsa, ele tem diversos
trechos, depois ele vai falar um pouquinho da questão da missão e da morte de Jesus. Eu posso trazer isso um pouquinho mais para frente. Eu queria chamar o Mário, então, para fazer o comentário dele, que ele pediu a palavra. Então, Carol e Roberto, eu queria só ler um trechinho aqui da mensagem do Grau, a dissertação O Salvador, em que Abdrushim aborda bem essa questão. Ele vem falando a respeito da questão da decadência, a queda da humanidade, e ele continua assim. Agora, quanto ao fato propriamente da grande obra de salvação, a humanidade andava a esmo na escuridão espiritual. Ela própria a criou, ao submeter-se cada vez mais somente ao raciocínio que cultivou arduamente no começo. Com isso, os seres humanos restringiram cada vez mais os limites da capacidade de compreensão, até que ficaram incondicionalmente atados ao espaço e ao tempo, tal como o cérebro, sem possibilidade de discernir o caminho para o infinito e o eterno. Assim ficaram eles inteiramente atados à terra, restritos ao espaço e ao tempo. Estava cortada com isso toda e qualquer ligação com a luz, com o que é puro e espiritual. A vontade dos seres humanos só conseguia ainda se dirigir para o que era terrenal, com exceção de uns poucos que, como profetas, não possuíam o poder de se impor e abrir caminho livre para a luz. Devido a esse estado, todas as portas ficaram abertas para o mal. As trevas ascendiam borbulhando, derramando-se funestamente sobre a terra. Isso só podia acarretar um fim: morte espiritual. O que de mais pavoroso pode atingir o ser humano? Não, eu queria complementar o seguinte: eu falei do início sobre essa profecia que está equivocada, né? Erradamente tida como sobre Jesus. E eu queria falar sobre a morte dele. Porque as linhagens cristãs supõem que a morte de Jesus e o sofrimento dele serviu para expiar os nossos pecados. E isso é absolutamente falso. Isso não é verdade. A salvação trazida por Jesus reside exclusivamente em viver segundo os seus ensinamentos. É só assim que é possível conseguir a salvação. A morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, foi um ato deliberado da humanidade, fazendo uso errado do seu livre-arbítrio, que ocasionou um karma gigantesco para essa mesma humanidade. Não remiu culpa alguma da humanidade, pelo contrário, sobrecarregou essa mesma humanidade com uma culpa gigantesca. É isso que eu queria pontuar, Carol, porque é um outro conceito errado referente à vinda de Jesus. Aliás, para quem quiser conhecer a vida de Jesus como ela realmente se deu, eu sugiro o livro Jesus, o Amor de Deus, também publicado pela Ordem do Grau na Terra. Ele traz relatos das passagens de Jesus, como realmente aconteceu, transcrito por videntes, e ali a gente pode entender muita coisa. Justamente o fato da palavra que Jesus trouxe, né, e esses ensinamentos que ele trouxe, que impactou tanto aqueles que estavam à sua volta, que até hoje a gente tem conhecimento sobre elas, né, que inspirou as pessoas a escrever e tudo mais, e a gente tem esse conhecimento que trouxe até hoje aquela fé, né, que as pessoas tinham, aquela crença, e que trouxe a possibilidade de hoje a gente estar falando sobre isso, e é aí que vem a questão do Natal, que é a comemoração do nascimento de Jesus. Agora, uma coisa também, Roberto, que as pessoas, justamente a gente falando do amor e tudo mais, as pessoas se enganam um pouco justamente do amor que Jesus tinha, né, que era um amor mais abrangente, digamos assim, e as pessoas colocam, às vezes, Jesus com uma certa docilidade que, às vezes, no atuar dele, era justamente diferente, né? É uma coisa assim, muito suave, parece que nas inscrições, e na verdade não era isso, né? Não era. Essa é uma outra figura equivocada de Jesus, né? Aquele Messias brando, né? Que aceita tudo, né? Pelo contrário, se a gente pontuar algumas passagens do Evangelho e também de relatos de pessoas que foram contemporâneas de Jesus, a gente vê que ele era muito severo, muito duro, ele era ríspido até. Não tem nada dessa moleza, nada dessa moleza. O que as pessoas confundem é o seguinte: ele sentia, não poucas vezes, uma tristeza muito grande, porque ele via que as palavras dele não
não ia florescer como ele desejava. Né? Que somente poucas pessoas realmente iam guardar aquelas palavras no coração, de tal forma que elas ressurgissem no tempo final, no tempo do juízo. Era essa a intenção dele. Mas ele via que isso ia acontecer com muito poucas pessoas, né? Que a maior parte da humanidade ia se fechar para os ensinamentos dele, e isso causava uma tristeza. Nada a ver com moleza, nada a ver com condescendência imprópria. Jesus nunca foi condescendente, nunca, nunca. Ele era o amor de Deus encarnado, por isso ele era extremamente severo e duro. Há inúmeros relatos dos discípulos falando disso. Essa palavra é muito dura. Quem que pode suportar? Entendeu? E quando teve algumas defecções aí, quando alguns discípulos saíram, ele perguntou para vocês: não querem ir embora também? Pode ir. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho também da vida dele, né? Desmistificar alguns aspectos que o pessoal sempre fala de coisas sobre-humanas e tal, e que a vida dele foi, inclusive da infância dele, que foi uma infância normal, e até Maria e José acabaram esquecendo das anunciações todas, porque Jesus teve uma vida como criança, uma vida normal, né? Eu gostaria de fazer um complemento ao que o Roberto fala, em relação que ele não levou os pecados da humanidade, né? Porque no momento do Gólgota, né, que ele fala: Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que com isso fazem. Isso é uma comprovação de que ele não levou os nossos pecados, pelo contrário, né? E foi uma intercessão, porque ele era o próprio amor do Criador, que jamais nenhum de nós, espíritos humanos, vamos ser capazes de compreender, né? Porque num momento de tanto sofrimento e de uma profunda tristeza, né, logicamente, porque ele traz tanto auxílio à humanidade, e a humanidade decide, né, colocá-lo numa cruz, e se não fosse essa intercessão, acredito que nenhum ser humano hoje seria capaz ainda de ter essa possibilidade de ainda encontrar, né, um caminho novo, um caminho real, e se reconectar com a luz. Eu queria complementar para mostrar realmente, com essas palavras, ele mostra realmente que ele não lavou o pecado de ninguém, pelo contrário. Ana, só uma coisa, o fato, o sofrimento dele, a coroa de espinhos, toda aquela, tudo, as chagas dele que ele trouxe até ser pregado na cruz, mostra a culpa da humanidade, mostra Exatamente. O pecado da humanidade, mas não que os pecados da humanidade foram expiados por esse sofrimento todo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Queria pontuar um comentário. Roberto, você falou que as palavras de Jesus, elas vinham de um amor severo que foi interpretado como um amor sendo duro, né? E muitas pessoas, isso vem quebrar totalmente a imagem de Jesus como sendo uma pessoa passiva, beata até, né? Uma pessoa que então fez esse esforço de vir até a Terra, né, para ver o que a humanidade... até chega a ser uma contradição, né? A necessidade da vinda dele não seria necessário se estivesse tudo bem. Então, não estava tudo bem. E ele chegar aqui e ser condescendente, né, uma prova de que as palavras foram tidas como duras é que a humanidade não aceitou e crucificou ele. Ou seja, tanto ele não agradou, tanto as palavras eram duras, como ele foi perseguido. Ele foi, no contexto social e político da época, ele foi duramente perseguido e morto. Exatamente. E essa questão do lavar os pecados, ela é muito importante, porque num contexto bíblico que prega o amor ao próximo, o não matarás dos 10 mandamentos, a crucificação ela é um ato totalmente... e não previsível, é um ato totalmente fora do previsto, né? Fora do que era desejado. Acontece que Jesus, dentro de um contexto terreno, ele estava sujeito às leis da terra, e ele se sujeitou ao corpo terreno, às regras da sociedade em que ele vivia minimamente, né? E ele foi, então, vítima da humanidade. Então, chega a ser essa contradição, né? Como um pai, que também é amor, enviaria o próprio filho
para tentar auxiliar uma humanidade, já prevendo que a humanidade lhe daria as costas, então assassinaria ele, né? Sobre isso eu tenho um trecho muito interessante também na mesma dissertação da mensagem geral que o Mário Sérgio trouxe, que se chamou Salvador, e eu queria ler para vocês. É literalmente certo e indiscutível que o Redentor veio por causa dos nossos pecados, e também que ele morreu por causa da culpa da humanidade. Todavia, através disso, não serão tirados teus pecados. A obra de salvação do Redentor foi travar luta com as trevas de modo a trazer luz à humanidade, abrindo-lhe o caminho para o perdão de todos os pecados. Então, e aqui continua em outro trecho. Cristo teve de mostrar esse caminho à humanidade. Se esta não tivesse emaranhado tão profundamente em seus pecados, isto é, se a humanidade não tivesse andado no caminho errado, a vinda de Jesus não teria sido necessária. E teria sido para ele poupado o caminho de luta e de sofrimento. Por isso, é inteiramente certo que ele tivesse de vir somente por causa dos pecados da humanidade, para que esta, no caminho errado, não deslizasse completamente para o abismo, para as trevas. Isso não quer dizer, todavia, que qualquer pessoa, num instante, possa ter a quitação de suas culpas individuais, mal acredite realmente nas palavras de Jesus e viva segundo elas. Se, porém, viver segundo as palavras de Jesus, então seus pecados lhe serão perdoados. Contudo, isso só se dará aos poucos, assim que o remate se efetivar na reciprocidade através dos esforços da boa vontade, e não de outro modo. Ou seja, aqui então tá bem claro que não existe arbitrariedade na lei kármica da reciprocidade. Se uma pessoa, quando a gente entende pecado por erro aqui, né? Se uma pessoa traz o erro dentro de si, né? Uma pessoa não pode vir morrer por ela e com essa morte apagar os pecados de outra, né? Isso aí, inclusive, já foi até alvo de discussão da própria igreja mais antiga, né? Onde você compra, então, por exemplo, uma relíquia, né? E aí você se vê livre de um pecado, ou faz uma negociação e alguém tira de você algo que é seu. Isso vai contra a lei do karma, né? Então, se você fez algo com boa vontade, você pode conseguir superar aquilo e você tem que viver. Então, Jesus não veio para quebrar a lei da reciprocidade, né? Porque ele veio para viver as leis do Pai, do Criador. Então, ele não veio para tirar essa lógica, quebrar a ordem do mundo e tirar da humanidade os erros que ela já tinha, né? Então, isso até o Calil tem talvez um comentário para fazer sobre isso, nessa questão da expiação, né? Mas só queria encerrar dizendo que, então, se dá muita atenção para a morte de Jesus e muita interpretação sobre a morte de Jesus, quando o mais importante sobre Jesus foi a vida dele, a mensagem que ele trouxe, as palavras dele e o motivo da vinda dele, que é posterior a isso. Então, o motivo dele ter vindo, né, muito mais importante que a morte dele, que foi um verdadeiro assassinato. Calil, você gostaria de comentar alguma coisa? Eu só não sei se o Roberto quer comentar antes. Não, eu só me lembrei de uma coisa, eu estava prestando atenção no que a Carol falou, e eu me lembrei de um teólogo que, depois de estudar muito toda essa problemática, ele chegou à conclusão que é impossível que o Criador tenha mandado o seu filho para morrer em prol da humanidade, quer dizer, mandar o seu filho com a deliberada intenção que ele fosse assassinado. Ele chegou sozinho a essa conclusão, né? Uma pessoa que se movimentou espiritualmente, né? Mas foi né? Eu só vi que chegou a essa conclusão. Eu falei, eu não posso aceitar isso. Não posso aceitar isso. Tá? Então, só queria deixar registrado que existe gente que ainda se movimenta espiritualmente e consegue pensar por si mesmo, né? E ouve a sua intuição, né? Só isso. Calil? Boa noite a todos. Finalmente vou me manifestar aqui. Não, que estávamos conversando outro dia mesmo, né, sobre esse tema. E eu me recordo de um comentário que o filósofo Luiz Felipe Pondé fez a respeito da importância do cristianismo, né? Na verdade, até me ocorreram duas pessoas distintas falando sobre a importância do cristianismo. Uma delas foi o Pondé e uma outra foi um analista de marketing muito famoso na parte de marketing digital aqui no Brasil,
que ele estava comentando do impacto que foi a vinda de Cristo na cultura, na maneira como as relações são moldadas, como a gente percebe e discute a realidade. E também quando você para pensar, tá, mas se de repente toda essa questão, Cristo talvez não tenha existido, isso daí foi uma invenção, uma criação, então quer dizer que os apóstolos irem pregar nos lugares foi só um golpe de marketing, foi só uma combinação entre as pessoas, isso foi tudo um acaso? Então, quando você começa a colocar com esse tipo de perspectiva, né, questionando esse ceticismo todo, dá para perceber do quão absurdo as coisas soam, né? De pessoas estarem tão imbuídas daquelas palavras que foram ditas e dedicarem a vida delas para isso daí. Então, acho que é bem evidente perceber ali o resultado, o impacto que teve na vida daquelas pessoas e como isso moldou a humanidade. E aí vem a colocação do Luiz Felipe Pondé, que, na opinião dele, uma coisa muito importante que veio com a percepção do cristianismo, né, com o cristianismo em si, foi dessa percepção do pecado dentro da pessoa carregar o pecado, que até então, numa cultura mais tribal, era muito comum você ter o tal do bode expiatório. Todo vilarejo ali reunia, escolhia um bode e todo mundo põe a culpa ali no bode pelas coisas e chuta o bode e tudo mais, que em alguns lugares tribais no mundo isso ainda existe. E depois mata o bode e tá tudo certo. Então a gente se livrou aí dos problemas desse jeito. E no cristianismo traz-se essa perspectiva de que existe o pecado no ser humano. E por isso também Cristo veio trazer a salvação das pessoas. Então, essa perspectiva ela é muito importante para ter essa questão de responsabilização das pessoas. E essa responsabilização ela só consegue continuar se tem como, de modo claro, que a palavra é o caminho para você ser salvo. Não só a vinda de Cristo já te salvou, mas ela é o caminho para você poder chegar finalmente ao reino dos céus. Legal. Eu estava pensando aqui, igual o Roberto estava falando, e em relação, por exemplo, por que Jesus foi severo, né? Ele precisava ser severo justamente porque ele era o amor, e qual que é o objetivo? O objetivo é que a pessoa que o amor verdadeiro, ele busca o que é útil para o outro. A humanidade já estava adormecendo, tá adormecida, né? Assim, já caindo para a morte espiritual. Ele precisava dar uma chacoalhada. Então, você precisa ser severo para acordar a pessoa, né? E é isso que a gente tem que fazer também no nosso dia a dia. Vamos trazer um pouquinho para os ensinamentos que Jesus trouxe, né? A gente precisa ter esse amor severo para não só conosco, né? Por aquilo que a gente, né? As nossas atitudes, mas também com o próximo. Ele fala, ama o próximo a ti mesmo, assim, no sentido de que o que é útil para o outro também, né? Por exemplo, uma mãe não põe o filho de castigo porque gosta, ela põe porque é útil para ele, né? Ele tem algum objetivo com aquilo, né? Da mesma forma, as pessoas, quando você tem um amor sincero, você busca aquilo que é útil para o outro, você busca no sentido de que ela cresça com aquilo, né? Então, você ter essa severidade no sentido de o que traz para o outro o crescimento, né? Você elimina várias coisas no mundo, por exemplo, a mentira, né? Por que a pessoa mente? Muitas vezes ela está querendo aliviar o outro, por exemplo, né? A pessoa não quer ser sincera, ela quer dar uma aliviada no outro, ela mente. Não, justamente às vezes a pessoa precisa que se fale aquilo lá para que ela cresça com aquilo, né? Então a verdade é o que traz o crescimento, o desenvolvimento, né? Então você foi se colocando muitas coisas no mundo, né? E a mentira é uma delas, que é justamente contra aquilo que é o amor, né? Aquele que ama não mente, né? Ele fala a verdade. Então a verdade está justamente em Jesus como portador da verdade. Ele trazia o amor na sua verdadeira essência, digamos assim, um amor puro, né? Por toda a humanidade, que não escolhia, né? O ser humano tem um amor meio certo, mais pendente, né? Às vezes ele, dependendo porque o sentimento está envolvido, né? Ele mascara um pouco, mas Jesus não. Jesus era aquele amor puro, né? Por toda a humanidade. Ô Max, só complementando o que você falou, você disse que a gente deve se espelhar no amor verdadeiro, que é severo. Então, se nós temos amor ao próximo, nós também devemos ser severos quando necessário. Só que aí precisa haver justiça. Sim.
a gente só vai conseguir ser severo como devemos ser, como é realmente o amor verdadeiro, se nós fizermos uso da intuição, que é a voz do Espírito. Porque senão, se fizermos uso do sentimento, que é o que você falou, nós vamos ser injustos e a nossa severidade vai estar totalmente dissociada do verdadeiro amor. Fica desproporcional, né? Fica totalmente dissociada. São coisas completamente diferentes. Uma severidade inapropriada, porque a pessoa está sentindo que deve fazer aquilo ali, mas não veio da intuição dela. Sim. Veio dos pensamentos e do sentimento. Diga, Mário. Mas antes de tudo, severidade consigo mesmo. Né? Aí também, Mário. Eu gostaria ainda de explorar um pouquinho o assunto da morte de Cristo, já que o Roberto trouxe isso à baila, né? Uma pergunta que pode surgir na cabeça de muitas pessoas mas precisava Cristo morrer? Ele não podia ter fugido e se escondido e encerrado o assunto e não passar por todo aquele calvário? Né? Ele tinha consciência disso? Então, tem uma resposta, tem nessa dissertação mesmo, O Salvador, Abdrushim coloca de uma forma contundente a questão, né? E muito real, muito dentro até da lógica das coisas, né? Ele diz o seguinte: e por causa dessa culpa da humanidade, Jesus teve de sofrer. As trevas fustigavam ainda mais até o extremo. Jesus acabaria morrendo na cruz, se persistisse em suas asseverações de ser o portador da verdade e da luz. Tratava-se da decisão final. Uma fuga, uma retirada de tudo poderia salvá-lo da morte na cruz. Mas isso significaria, no último momento, a vitória das trevas, pois então toda a atuação de Jesus vagarosamente malograria, podendo assim as trevas cobrir tudo vitoriosamente. Jesus não teria cumprido sua missão. A iniciada obra salvadora permaneceria incompleta. A luta íntima no Getsemane foi dura, porém curta. Jesus não temia a morte terrena, mas sim encaminhou-se serenamente para o desenlace terrenal em prol da verdade trazida por ele. E aí ele arremata de um jeito que é tocante. Com o seu sangue na cruz, ele colocou o selo em tudo quanto disse e viveu. Então é só para complementar e fechar essa questão da morte na cruz. Não. Eu só queria complementar a sua complementação, Mário, dizendo que a imagem do Salvador, o amor de Deus crucificado, mostra o quão necessário é seguir a palavra dele, seguir os ensinamentos dele. É de fundamental importância. Né? Quer dizer, ele não temeu a morte na cruz para mostrar o quão sério é isso. É assim que a gente deve interpretar essa imagem tão triste que é de ver Jesus crucificado. Né? Então, Abdrushim, inclusive... Você lembra do livro dos Incas, quando eles viram o padre com um crucifixo lá? Eles completamente não entenderam nada daquilo ali, né? Mas que divindade é essa aí que está... Né? A nossa não. Nosso Criador é onipotente, né? Eles ficaram muito espantados com aquilo lá. Né? O Abdrushim chama o crucifixo, né, no comecinho dessa dissertação, de o símbolo da sagrada severidade. Né? Símbolo da sagrada severidade, exatamente. Eu queria retomar um pouquinho aqui a nossa agenda dos temas, né, e trazer um tema aqui que a gente já havia discutido, que eu acho que ele vai se encaixar perfeitamente no ponto que a gente está na conversa agora, e talvez em seguida a gente já possa entrar um pouquinho, talvez, nas celebrações de Natal da época atual, né? Mas para fechar um dos itens que a gente havia conversado, né, nós falamos bastante sobre o perdão. Não só porque nessa época se fala sobre perdoar, se fala sobre o amor, que amor é perdoar, mas também isso se liga com a história de Jesus, no sentido de que muitas pessoas fizeram essa imagem deturpada, né, de Jesus como uma beatitude que tudo perdoa, né, o amor que tudo perdoa, né, por fazer uma ideia errada desse perdão, né, e o que seria esse perdão inserido na lei da reciprocidade, nas leis da justiça, onde as coisas têm que ser justas e têm que se cumprir, né, e o que é esse perdoar, né, porque se tem a ideia de que Jesus tudo perdoa, inclusive ele perdoou os pecados da humanidade, está tudo bem. Né? Então se tira totalmente essa perspectiva lógica da reciprocidade da humanidade ter feito um mal e um dia terá que sofrer
provavelmente com isso, né? Mas queria trazer, então, o assunto do perdão, se alguém poderia fazer algum comentário sobre ele. Não, a gente comentou sobre a questão do perdão e tudo mais, né? Mas é um tema bastante, que no sentido que quando Jesus trouxe, né, acho que as pessoas se confundem um pouco do que a Carol comentou, e a gente comentou naquele vídeo sobre o sofrimento, né, justamente da outra face, né, porque ele coloca você dá a outra face no sentido de acolher o sofrimento, e não no sentido de perdoar ou você receber alguma coisa que estão te fazendo alguma coisa e você ficar quieto, né? Justamente ao contrário, você está falando de sofrimento, você está passando por um determinado sofrimento, você acolhe aquele sofrimento no sentido de crescer com aquilo, né? E fica um pouco distorcido, justamente, ele coloca no sentido do perdão, porque a pessoa te fez, então você perdoa, fica uma coisa mais distorcida justamente por causa desse evento aí, que dar a outra face, né? Você levantou o dedo, Mário? Desculpa. Não, tô tranquilo aqui. Mexendo. E aí, no sentido do perdão, justamente a gente comentou que uma pessoa que inflige alguma coisa, algo como que você causa alguma coisa para o outro, para o seu próximo, o perdão tem uma força capaz de dissolver aquele fio. Cada vez que a pessoa faz alguma coisa para uma outra, seja alguma coisa ruim, ele cria algo que cria um fio que precisa ser dissolvido ali, né? E só quem tem força suficiente para poder dissolver aquele fio é quem foi o atingido, né? Quem for atingido, se o perdão for sincero, vindo de alma, e obviamente que a pessoa precisa ter esse reconhecimento do perdão, né? Precisa ter esse pedido, né? Até a gente conversando lá, mas até onde que vai essa força do perdão para aquele que causa, né? Então, o perdão, ele precisa vir com o reconhecimento desse perdão. E aí a pessoa que está sentindo aquele desejo de perdoar, ela, com perdão sincero, do íntimo, ele acaba dissolvendo aquele fio que eventualmente teve início num ponto atrás, né? Mas somente aquela pessoa. Uma outra pessoa, por exemplo, não tem essa força, e nem mesmo Jesus teria com a morte na cruz, né, teria a força de resolver, de perdoar esses pecados, né, essas coisas que foram feitas para outros, né, esses fios que estão amarrados por aí. Então, cada um é responsável por aquilo que faz. Então, e justamente por isso que cada um tem que ter a consciência e tomar cuidado com aquilo que faz, porque você é responsável, tem a responsabilidade, existe dentro daquilo que você faz uma consequência. Então, se você tem essa noção, então você fica mais cuidadoso daquilo que faz, né? Não é simples assim, você faz, depois vai lá e recebe o perdão. Não é tão simples, né? Até, Max, queria só complementar que, falando do perdão dessa forma gratuita, né, não faz nem sentido Jesus ter vindo para perdoar aqueles que não pediram perdão. Ou seja, não havia o reconhecimento. O reconhecimento é o fator essencial para o perdão, né? Então, Jesus não poderia perdoar aqueles que lhes virou a face, né? Virou a cara e não rogaram pelo perdão, não pediram perdão, não pediram para ser perdoados. Aqueles que pediram para ser perdoados, e Jesus tinha, então, essa capacidade de discernir, então, o que era um pedido de perdão verdadeiro, ele perdoou, né? Mas ele não poderia perdoar uma humanidade que não pediu perdão, né? Isso já são erros lógicos atrás de erros lógicos que a gente fica até espantado, né? Alguém gostaria de fazer um comentário? Ana Luísa. Eu gostaria de complementar com algo que a gente já falou sobre Jesus. Jesus pede ao Pai que perdoasse a humanidade que não sabia o que fazia. Por que ele pôde pedir? Porque ele estava sendo atingido. Isso prova que está na lei. Só pode perdoar aquele que é atingido, né? E ele, então, faz esse rogo ao Pai que os perdoasse, né? Que perdoasse a essa humanidade. Através de quê? Através de um reconhecimento, de uma possibilidade ainda de reconhecimento e mudança e modificação interior.
né? Que agora, nessa época tão cruciante para a humanidade, é a grande oportunidade de renovação, de reconciliação e de religação. Né? Eu acho que essa é a importância do perdão, e daí nós podemos transformar para a nossa vida cotidiana, né? No nosso perdoar ao outro. Justamente isso que você falou, né? É questão da modificação interior. Jesus trouxe a mensagem que ele trouxe justamente para o ser humano se modificar no íntimo. Ou seja, porque nós, a partir das reencarnações, a gente não lembra mais o que a gente causou a outros, né? Exato. Então, como é que a gente vai? A lei da reciprocidade é tua. Como é que você vai pedir perdão se você nem lembra mais o que aconteceu? A única forma de você liquidar aquilo que você fez no passado é tornar-se uma pessoa melhor. E aí, com essa melhora interior, automaticamente esses fios que estão amarrados em algum lugar vão se dissolvendo. Cada vez que você acende fica mais próximo à luz, esses fios mais pesados eles vão se dissolvendo. É natural, o processo da lei, né? Porque com a modificação interior se desata aqueles nós que você aprendeu com aquilo, né? Com aquela atitude. Eu acho que a gente poderia retomar a questão do perdão, né? Até o assassino lá, o outro pecador que estava ao lado na cruz com Jesus, né? Que ele reconhece Jesus. E Jesus fala que vai encontrá-lo no paraíso e tal, né? Acho que até o Roberto tem mais condições de falar sobre esse ponto do que eu, né? E ali ele, ao reconhecer Jesus, né, o outro praticamente já dissolveu de certa maneira os pecados e ele conseguiu ascender, né? Mas quando Jesus fala que os seus pecados lhe são perdoados, quando a pessoa pede o perdão ali, o que ele está dizendo na verdade é que a pessoa, através do reconhecimento e através das leis da reciprocidade, ela terá condições de remir tudo que ela tem de culpa. É isso que ele quer dizer. Ele não está dizendo, zerou aqui a sua conta, né? Não adianta. É como quando a gente vai no banco e fala, tem uma dívida aí, eu quero pagar. O cara fala, você quer pagar? Então tá pago. Não é assim. Tá pago? Não, tá bom, eu vou fazer um cheque, um carnezinho aqui, você paga em 12 vezes. Legal. Então a sua dívida será perdoada, desde que você pague, né? Que o reconhecimento vinha do sentido de que ele reconhecia Jesus, ou seja, a partir daquele momento ele ia viver de acordo com a palavra dele. E aí, né, na reciprocidade, ele conseguiria aí o pecado, exatamente. Uhum. Acho que a gente daqui a pouquinho já pode, então, já estamos chegando a quase uma hora de mesa virtual, né? Queria só fazer o Roberto quer falar, Roberto? Não, eu queria... teve uma parte aí que o Max falou que existem várias pessoas que acham que Jesus não existiu. E tem mesmo uma linha assim que advoga isso, né? Mas existem... Foi o Calil que falou. Foi o Calil? Foi o Calil? Foi. Mas então tá bom, então foi o Calil. Mas existem provas históricas que Jesus existiu, né? A gente nem está discutindo isso, não queremos provar nada. Mas tem um relato assim bastante interessante de um romano que foi contemporâneo de Jesus, e ele mandou para o imperador Tibério a impressão que ele teve sobre Jesus, né? Então, esse romano chamava-se Publius Lentulus, né? Então, ele enviou uma carta lá para o imperador Tibério, e ele diz o seguinte sobre Jesus nessa carta. Essa carta existe até hoje. É um homem alto, bem proporcionado, com um ar de severidade em seu semblante, que atrai de imediato o amor e a reverência dos que o veem. Né? Uma pessoa totalmente isenta, não era nem cristão, né? Adorava aqueles deuses todos lá, né? E mandou esse relato. Né? É só para ilustrar, porque tem muita gente que acha que Jesus não existiu, mas assim, a comprovação histórica é taxativa a esse respeito. Só isso, cara. Só fazer isso aí dentro. Queria só fazer uma observação. A gente falou muito em pecado e eu até estava lendo um livro hoje que fala um pouco sobre isso, né? E estava conversando um pouco com o Calil hoje sobre essa questão, né, da palavra pecado ter uma acepção muito negativa, porque, de fato, em uma época da igreja, por exemplo, né, esse foi um instrumento de manipulação das massas, né, em controlar pelo medo, né, em controlar as pessoas, incutindo pecado, né? Então, quando a gente fala de pecado aqui, a gente está falando do erro real, né?
Porque tem muita gente que joga fora hoje a ideia de pecado, fala assim, não, pecado é uma coisa da igreja e tem que jogar fora, porque isso daí só serve para você agrilhoar a pessoa, né? Colocar a ideia de pecado dentro dela, que a pessoa é um pecador, né? E a gente queria trazer aqui a acepção de erro, né? Porque você pode jogar fora a ideia de pecado, mas você não pode jogar fora a ideia de erro, nem de causa e consequência do seu erro. Todo mundo tem algo errado ou comete erros, e esses erros têm consequências naturais. Se você pegar um carro e sair embriagado por aí, muito provavelmente você pode ter uma consequência desse ato porque você fez um erro, né? Então a gente substitui muitas vezes, faz um paralelo, não substitui, né? Mas faz um paralelo com a ideia de pecado como sendo o erro, e o erro que está em você, o erro que você traz, o erro que a humanidade trazia, né? Porque se você jogar fora a ideia de pecado, e você joga junto fora a ideia de que não tem nenhum erro dentro de mim, não existe erro no ser humano, não existe erro no outro, né? Até isso leva a uma outra distorção muito esquisita da nossa cultura atual, de que não existe o erro em mim, mas existe o erro no outro. Então, o que tem que ser combatido é o outro, que esse sim é capaz de trazer o erro dele. Eu nunca posso trazer o erro dentro de mim, né? Então, quando você está falando de pecado, né, e da necessidade da vinda de Jesus, a gente não está falando do pecado criado pelas instituições religiosas para manipular as pessoas. A gente está falando, tentando se aproximar do significado real do erro que existe dentro das pessoas, dos erros que existem na humanidade. É óbvio que existem, senão a situação não estaria como está hoje, todo mundo tentando combater o problema no ser humano, né? Todo mundo fala, o problema é o ser humano que traz esse erro dentro dele, né? Mas eu não trago nenhum erro dentro de mim, o inferno são os outros, né? E, Carol, então, oi. Eu acho que a gente poderia resumir essa ideia, né, complementando o que você está falando, na ideia de caminhos errados, né? Eu acho que seria talvez a palavra que você está procurando aí. E pela humanidade andar por caminhos errados e já ter se perdido num labirinto, né, infinito ali, é que veio Jesus para reabrir e colocar, olha, o caminho é por aqui, vocês estão indo por lá e lá não vai chegar aonde vocês, como espíritos humanos, deveriam chegar. Então, eu acho que caminho errado é isso. E na época se falava que era um pecado, né? Ou seja, você fazer as coisas erradamente pelos caminhos errados, e o caminho do sofrimento, no fim das contas, e não o caminho da alegria e da felicidade, né? Muito bom, Mário. Obrigada. Acho que a gente já pode entrar um pouquinho nas questões do Natal comemorado nos dias de hoje, né? Como no início dessa mesa eu trouxe essa questão de que muitas pessoas se sentem diferentes ou buscam estar numa sintonia diferente, né? Se fala sobre união, fraternidade, paz, convivência, se sente vontade de ver as pessoas, estar com as pessoas, mas a gente às vezes não entende, então, como dar forma, às vezes, para esses anseios, né? Se eles devem ter uma forma, como é que isso fica, né? Então, eu queria trazer um trecho aqui de um texto que eu escrevi, que é curto, mas só para introduzir esse assunto, então vou passar depois para os nossos participantes desenvolverem. O trecho diz o seguinte: no Brasil, passamos pela época do Natal no verão, e povo alegre e extrovertido que somos, fazemos dele muitas vezes uma comemoração voltada para tudo aquilo que é externo, sendo fácil que ele se transforme em uma grande festa feita pelas pessoas para celebrar as pessoas e nada mais. Uma oportunidade para comer, festejar, estar junto e se presentear. Novamente, será mesmo este o único, principal ou mais profundo significado do Natal? É muito comum que passemos por essa época afogados em um mar de compromissos e exigências. Listas do que fazer, do que comprar, do que cumprir perante os outros, filas de pessoas para agradar. Mas será este o máximo que podemos alcançar com esta tão especial e delicada atmosfera que o clima natalino proporciona? Queria abrir, então, os nossos participantes. Quem gostaria de comentar sobre o Natal nos dias de hoje, o significado do Natal nos dias de hoje? Então é Natal. O que você fez? Natal nos dias de hoje é Papai Noel, né? Eu vi perguntar para uma criança se ela sabia qual era o significado do Natal. Ela não sabia.
Aí a repórter tentou explicar, não, é o nascimento de alguém importante. Eu falei, então o nascimento do Papai Noel. A criança matou na hora, né, o que era o Natal. Realmente perdeu-se, diluiu-se o significado. Inclusive eu estava vendo esses dias, agora há pouco mesmo, num podcast muito popular no YouTube, do Joe Rogan Experience, ele comentando com o entrevistado dele, que tinha ali uma comediante dessas de stand-up, estava fazendo ali, participando de um show, coisa assim, de programa de TV, e ela se despediu falando Merry Christmas, né, o Feliz Natal, e saiu. E uma dos estagiários, ou das estagiárias ali da equipe, denunciou para o RH ela ter falado Merry Christmas, porque em alguns lugares nos Estados Unidos parte-se do princípio que você não pode falar isso, Feliz Natal, porque isso impõe a sua crença cristã em cima de pessoas que talvez não tenham. Então você no máximo pode falar boas festas, né? E boas festas fica uma coisa tão triste, né? Com qualquer momento do ano você pode falar boas festas, né? Ah, vai ter um feriado, boa festa para você então, né? Quase um bom churrasco. Então acabou se diluindo muito, diluiu-se no conceito de você juntar as pessoas. Acho que se você consegue sentir amor ao estar perto dos seus, né, da sua família, então acho que talvez seja uma ponte para você se conectar com o sentido do Natal. Não vejo nada de errado com isso, mas com certeza, até a Caroline leu para ela hoje o texto dela para mim, e estava pensando, se isso se dilui em ser apenas isso, realmente é algo muito triste, né? É apenas um momento ali de comilanças ou de poder beber à vontade, realmente não é algo digno à altura do aniversariante, né? Uma coisa que a minha avó sempre falava pra gente, assim, vamos lembrar do aniversariante, né? Quando a gente passava o Natal ali. Então, buscar essa conexão com isso é bem importante, com certeza, porque hoje em dia perdeu-se simplesmente no consumo, né? Porque é o que é útil à economia, mas não pode parar aí. Você tem que ser útil ao espírito humano, para ser útil à condição humana. Mas existe alguma coisa ainda que as pessoas sentem, só que não sabem muito bem o que é, porque justamente essas irradiações do amor, que elas sempre continuam, né, perfluindo aí todos os anos, e só que precisa de uma coisa que até o Buxim comenta na mensagem do Grau, que é a pureza, né? Para você receber essa irradiação de forma que te toque, você precisa da pureza para que ela cria a base para você construir essas radiações do amor, né? Ela te impulsionar, né? Aí justamente ele comenta que as pessoas muitas vezes querem intuir um pouco sobre o Natal, ele vai para a infância, porque na infância a criança ainda está naquela pureza, consegue sentir essas radiações com pureza, né? E aí o adulto às vezes não consegue mais perceber essas irradiações, né? Intuir direito, aí ele busca na infância que ele tinha ainda aquela pureza para poder intuir. Então fica uma coisa assim que o adulto recebe aquela força, mas ele não consegue absorver daquela força. Ele sente que tem alguma coisa diferente, mas ele não consegue construir porque falta pureza como base, né? E é justamente todas essas festividades que a gente tem hoje em dia, né, acabam meio não totalmente, né, mascarando, né, porque a pureza você não consegue construir em cima desse processo todo, né? Eu gostaria de complementar nesse sentido, como o Calil cantou ali um pouquinho uma musiquinha, eu vou falar de uma outra que diz, né, que um clima de sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar, né? Nós também vemos isso, né? Vemos também muitas pessoas hoje sentindo e buscando uma afirmação maior, né, do que seja essa época. E eu percebo muito isso, eu vejo as pessoas assim mais gentis, né, mais delicadas, olhando para o outro, para o próximo, vendo que todo mundo é igual, né? No sentido de ser humano, né? Cada um nas suas situações. Então, eu acho que o que é necessário buscar exatamente isso, né? Sair um pouco de toda essa questão da tradição, porque o ser humano vive dentro de uma tradição vazia, porque ele não sabe por que é aquilo. Por que ele monta uma árvore de Natal? Por que ele põe uma mesa farta? Por que ele põe frutas secas na mesa, né? Enfeita de fios dourados a árvore de Natal? E tudo isso está lá naquela reminiscência
no tempo em que ainda se vivia de acordo com as leis da criação. E aí entra na questão da irradiação da pureza, porque a irradiação do amor tem que vir através dela. E o que seria absorver a irradiação da pureza? Se tornar fiel, né? Pureza para o espírito humano é fidelidade, é castidade, tudo num sentido espiritual de ser. Se você começa a caminhar dentro das leis, a compreender o que são as leis da criação e se esforçar em caminhar por elas, naturalmente você vai viver de uma forma melhor as irradiações do amor, sem dúvida. E para muitos, e até para muitos de nós, traz tristeza, melancolias, né? É uma mistura de sentimentos que o ser humano, seja cristão, seja o que for, seja ateu, ele sente. Né? A gente percebe nas pessoas que uma certa sensibilidade vem à tona. E com isso ouvem grandes alegrias, né? Gratidão, ouvem também tristezas, até depressões, é muito comum nessa época, né? Mas que o ser humano busque em tudo isso respostas. Né? Eu acho que o mais importante agora, além da gente cada vez mais ter esse esforço de viver os ensinamentos de Cristo, não só nessa época falar sobre isso, né, mas que sejam todos os dias da nossa vida, e que a cada ano que isso se renove para o próximo ano e que a gente coloque isso na nossa vida, e essa religação novamente com as irradiações do amor e com todas as criaturas da criação. Né, todos os auxiliares espirituais, enteais, que nós já falamos sobre eles, né, todos recebem dessa vibração para unir todos entre si. E que nós possamos novamente voltar a esse caminho. Eu acho que isso é muito importante. É isso. E sermos novamente verdadeiros também, né? Esse que é o ponto que você está falando. Porque muitas pessoas sentem alguma coisa e não sabem... E eles se atêm às formas rígidas que foram construídas todos esses anos, né, para se expressar, digamos assim, ao invés de fazer de acordo com o íntimo, cada um, porque muitas vezes as pessoas querem fazer alguma coisa simbólica para representar aquilo, né, ou seja gratidão, ou seja alegria, o que seja, né, justamente pela vinda de Jesus, a mensagem que ele trouxe, aquela gratidão que vem no coração nessa época, por causa do nascimento dele e tudo mais, a pessoa quer se expressar de alguma forma. O importante não é exatamente o que fazer, mas assim, como você faz de acordo com o seu íntimo, que aquilo vibre, seja verdadeiro, né? Se for verdadeiro, você pode fazer o que você quiser, porque aquilo é real, né? Verdadeiro, tem vida, porque vem do seu íntimo, né? Agora, se você pega uma forma rígida, que você pegou, né? Que você não vibra com o seu íntimo, né? Perde muito, né, nesse processo, né, não é verdadeiro. Então, isso é uma reflexão que a gente pode fazer, né? Então, o que para mim isso significa, o que eu posso fazer para ser verdadeiro com o meu íntimo, né? Ou tem gente que não faz nada, se está vibrando de acordo com o seu íntimo, melhor ainda, né? Então, assim, às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa, mas tem gente que também não quer fazer porque vibra no seu íntimo dessa forma. O importante é que aquilo seja vivo, né? E não rígido. Você falou uma coisa muito interessante, Max, que é a questão de ser viva, né? Porque muitas pessoas, pelo menos eu tenho visto, né? Muitas pessoas, elas reclamam que o Natal, para muita gente, é uma festividade vazia. Até, às vezes, um incômodo, né? Uma obrigação, mas, de toda forma, uma data vazia, né? Onde muitas pessoas buscam algo mais e não encontram, né? E aí eu estava fazendo uma reflexão muito interessante, né? Sobre o que é vazio, né? O que é algo vazio? Algo vazio é algo que não tem vida, que não nos toca, né? Algo que está morto, né? Que está ali petrificado, que não tem vida, né? E o sentido de você fazer dessa festividade algo vivo é você realmente, não é uma questão do âmbito humano, do que você vai fazer, se você vai ver a família ou não, se você vai fazer a árvore ou não, se você vai presentear ou não, se você vai, sei lá, vestir isso ou não, onde você vai, onde você fica. Fazer disso algo vivo só é possível se você se abrir para se conectar com o que é vivo nessa época, né?
E isso, se você conseguir encontrar o que é vivo, que está acima dos simbolismos e dos ritos que são celebrados nessa festividade, né? Aí sim você vai poder, de fato, receber a vibração dessa época de forma viva, e ela vai dar sentido de acordo com a sua espécie, de acordo com o que você acredita, com o seu anseio, se é estar próximo das pessoas que você ama, se é dar um presente para alguém que você se lembrou, se é assistir uma missa, se é você ouvir um coro natalino, né? Tem muitas pessoas que elas se conectam com as coisas sem palavras, né? Através do sentimento que aquilo traz para a pessoa, uma música, um filme, né? Uma leitura. Às vezes o silêncio, às vezes olhar para o céu, né? Às vezes refletir sobre como foi o ano, às vezes refletir sobre o sentido de Cristo na sua vida, né? Sobre as palavras de Cristo, sobre o que ele de fato queria dizer, né? Então, os significados são tantos que não tem como passar uma cartilha, mas o que fica, né? Pelo menos para mim, o que ficou é que o Natal, para ele ser celebrado de uma forma viva, ele até independe do que você está lendo, do que você está fazendo. Ele é uma coisa sutil, é uma questão de vibração. Se você se abre por uma irradiação superior, automaticamente você vivencia aquilo de uma forma viva e você leva aquilo para onde você for. Então, você vivencia o seu Natal e você leva ele para onde você for. E se você tiver sua força de vontade ou as possibilidades de fazer uma celebração como você acredita que deve ser, ou como você gostaria de vivenciar, então você coloca aquilo em movimento pela sua força interior, né? Então, independe do que você está lendo, e sim como você está se abrindo para algo que é muito superior a todos nós. Então, estamos chegando bem pertinho do fim, 8 minutos. Quem gostaria de comentar, Mário? Eu já gostaria de fazer, então, as minhas finalizações, né? Abordando aqui 2 trechinhos, um do juízo final de Rosélis von Sas e outro da mensagem, que eu acho que vai ao encontro do que você está falando, principalmente o primeiro. Ainda falando dos povos antigos, né? Tem um trechinho assim na dissertação, no capítulo Costumes Natalinos de Eras Passadas, do livro do Juízo Final. Rosélis von Sas diz o seguinte: enquanto a luz límpida do amor ainda achava caminho para chegar aos espíritos humanos, todos eram felizes e abençoadas eram suas atividades. Ricos e abençoados eram também os presentes com que se alegravam mutuamente. Esses presentes, de valores inestimáveis, se chamavam confiança, sinceridade, verdadeiro amor pelo próximo, amor abnegado. Então, eu deixo aqui o meu anseio, o meu voto que nós, seres humanos, consigamos voltar a ter novamente essa alegria, né? E a questão de que muitas pessoas que não acreditam em Cristo ou têm outras crenças, né? A questão principal é você não crer na existência de Cristo ou não ver, porque talvez a maneira como é contada a história não tenha eco dentro das pessoas. Por isso, como disse o Roberto, o livro Jesus, o Amor de Deus, ele mostra a existência, a vida de Cristo de uma maneira bem simples e como realmente foi como aconteceu, né? Sem o excesso de adorno ali, sem o excesso de coisas erradas, principalmente, né? E, para finalizar, na dissertação O Salvador tem um trechinho que eu acho que vai ao encontro também dessa ideia de um ecumenismo aí, né? Jesus anunciou a verdade. Por conseguinte, suas palavras devem encerrar também todas as verdades de outras religiões. Ele não quis fundar uma igreja, mas mostrar o verdadeiro caminho à humanidade, o qual pode ser igualmente atingido pelas verdades de outras religiões. Por isso é que se encontram em suas palavras também tantas consonâncias com as religiões já existentes naquele tempo. Jesus não as tirou daquelas religiões, mas, como ele trouxe a verdade, devia encontrar-se nela também tudo aquilo que em outras religiões já existia de verdade. É isso aí, e até a próxima.
Então, eu vou aproveitar e ler um outro trechinho também de Rosélias von Sais, um pouquinho acima da que o Mário leu. Todos os seres humanos, quando ainda ligados à luz, sabiam, através de seus auxiliadores espirituais e enteais, que nesse período em que hoje é celebrado o nascimento de Cristo, estendia-se para eles o amor celeste e que deveriam preparar-se especialmente para o evento, a fim de participar dessa dádiva do céu de modo solene e condigno. Então, o que eu desejo a todos nós é que nós nos preparemos para esse momento, que é o momento da irradiação do amor celeste, e que a gente se prepare de forma condigna e solene. É o que eu desejo a todos nós, e que cada vez mais abramos muito o nosso íntimo, com muita gratidão, porque isso são verdadeiras dádivas que recebemos para prosseguirmos no nosso caminho. Até a próxima! Obrigada, Ana Luísa. Eu vou fazer aqui o meu encerramento e chamar depois os 3 participantes que estão aqui também. O meu encerramento é muito breve. Sobre Jesus ainda, quando ele veio, ele não veio para uma religião específica. Ele veio com uma palavra para a humanidade, para quem quisesse ouvir, né? Para quem estivesse disposto. Ele não veio em nome de uma religião, ele não fundou nenhuma religião, ele não tinha intenção de ter nenhuma espécie de poderio terreno religioso. Ele veio trazer algo que estava acima das religiões da época. Ainda hoje é assim. Para quem acredita que Jesus realmente existiu, com certeza deve fazer a ponte e acreditar que ele ainda existe. Que ele existe hoje, nos dias de hoje. E por existir hoje ainda, ele ainda permanece acima de todas as religiões que existem hoje. Isso é um pouco difícil da gente entender, porque a nossa cultura faz a gente pensar em caixinhas, né, em segmentos, mas Jesus, a sua atuação, a sua irradiação, ela paira acima da humanidade, muito acima de qualquer religião, interpretação, brigas religiosas, enfim, vertentes religiosas que existam hoje, né? Então, que a gente possa, nesse Natal, se lembrar disso, e para os que estão em busca dos verdadeiros ensinamentos de Cristo, se lembrar que as interpretações acerca da sua vinda foram posteriores. Então, a vida de Jesus e realmente ao que ele fez e ao que ele falou. E se lembrar que ele existe e muito acima de todos nós pode enviar suas irradiações para todos aqueles que se abrirem, que assim é. Então, gostaria de chamar Max, ou Calil, ou Roberto. Não, pode ser eu aqui, depois vem o Maximiliano. Eu estava olhando aqui a digressão do Antônio Carlos Calvache no chat. Ele fala que, a respeito do perdão, né? O perdão sincero brota do conhecimento e absoluta confiança nas leis da criação, em especial da lei da reciprocidade, aliada ao conhecimento de que a liberdade espiritual é mais valiosa que a mágoa, o ressentimento, o rancor. Acho que isso daí complementa muito bem aquela conversa que tínhamos sobre o perdão, que vem a questão do porquê perdoar nessa época, né? Tem aquela questão de que a gente já falou do conceito do perdão junto com o do Natal, mas principalmente porque com o perdão abre-se mão do rancor, do ressentimento, dessas coisas que ligam do mal que foi feito a você. E de que também outra coisa que é muito comum nos dias de hoje, toda essa era do ressentimento, de tanto que o Luiz Felipe Pondé tem um livro que ele fala que essa é a era do ressentimento, onde muito é prometido às pessoas que elas têm direitos às coisas, e quando esses direitos não são ali atendidos, né, todas essas exigências não são atendidas, as pessoas ficam ressentidas. E num coração ressentido não é possível ter gratidão. Simplesmente não é. Eu já pensei muito a respeito, encontrei dentro de mim mesmo essa constatação, que não é. Então, aproveitar esse momento para poder perdoar, aproveitar esse momento para ser grato, para poder conseguir também se conectar e se abrir para toda essa irradiação de amor que vem. Também assistindo uma palestra
de um palestrante que não é exatamente lá muito católico, né, muito cristão, e falando de que no período de dezembro já sempre existiram comemorações e tudo mais. Isso só corrobora com o fato de que essa época de dezembro é uma época especial em si. Então, você permitir essa irradiação especial que existe nessa época chegar até você é como você abrir um pouquinho da janela da sua casa para que a luz do sol entre. Então, eu desejo isso. Todos vocês que estão nos assistindo, os que vão assistir depois, um Feliz Natal. Abram-se para essa irradiação especial para o amor e abram-se também com o Espírito, para que tudo isso possa entrar e vivificar o que é de melhor em vocês. Então, eu me lembrei aqui, eu estava fazendo reflexão sobre essa questão das irradiações do amor, e eu vou até colocar a reflexão para vocês pensarem aí depois desses próximos dias aí, que a gente tem pouca noção da dádiva que é essa época do ano, essas irradiações do amor que se repetem todo ano, né? Porque o amor é a coisa mais forte que existe para o ser humano poder se desenlaçar de todos aqueles liames que ele se colocou no seu caminho, né? Abdrushim traz uma frase na mensagem do Graal, ele fala o seguinte: e mesmo que se encontre numa profundidade que devia levá-lo ao desespero, o amor é capaz de arrancá-lo como um ímpeto de um furacão para cima ao encontro da luz, de Deus, que é o próprio amor. Então, logo numa pessoa desperte um amor puro mediante qualquer impulso, tem ela também a mais direta ligação com Deus, a fonte primordial de todo o amor, e com isso também o mais forte auxílio. Então, vocês imaginem se a gente consegue toda assim, essa dádiva que existe todo ano, né? O Criador envia essas irradiações do amor. Se a gente consegue se conectar nessa vibração, nessa irradiação do amor, a gente tem uma possibilidade de nos conectarmos e nos elevarmos através dessa irradiação e a nos desvencilhar. Então, é um convite, uma oportunidade que a gente tem todo ano de se desvencilhar dos liames que nos prendem à matéria. Então, se a gente tiver pureza suficiente para conseguir intuir dentro desse amor, que é do Criador, que ele envia, a gente conseguiria, através dessa força, nos impulsionar para as alturas luminosas. Então, você vê como é uma graça, todo ano nós temos essa possibilidade de se conectar a essa força e usar essa força no nosso dia a dia para poder nos elevarmos, né? É uma coisa assim que eu fiquei pensando e realmente é uma graça e todo ano está disponível, basta que a gente nos conecte a essa vibração, né? A gente possa abrir o coração para ser mais puro, para poder receber a força do amor com a pureza e a força necessária que ela vem das alturas luminosas. Então, essa aqui é a reflexão que eu queria deixar para o pessoal, pensar nesses últimos dias do ano aí. Roberto? Sim. Eu só queria lembrar um ensinamento de Jesus muito simples e bastante conhecido, acho que não há quem não conheça, que é: ama teu próximo como a ti mesmo. Então, o Mário falou que pessoas de outras religiões podem seguir os ensinamentos de Jesus. Esse é um. Né? Qualquer pessoa que deixa isso brotar dentro de si, né, está seguindo o ensinamento de Jesus. E essa é a maneira mais simples, mais direta de viver de acordo com as leis da criação e, portanto, de cumprir a vontade do nosso Criador. É muito simples. É isso só, Carol. Nós agradecemos, então, a audiência de todos vocês e nos despedimos aqui, desejando um excelente final de ano, um excelente Natal e até o próximo ano. Boa noite. Boa noite. Até. Tchau.